Olá, meus amores! Olha quem está de volta, o tio Jade, para mais uma aula de artes, tá bom? Onde nós vamos continuar estudando o livro de arte no capítulo 2, onde estamos tratando da arte barroca, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar as páginas 28 e 29 do nosso livro de artes, tá bom? Onde nós vamos tratar da música no Brasil da colônia ao início do século XX, tá bom? Então, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje, né? E por que a gente vai falar de música do Brasil da colônia ao início do século XX se a gente está tratando de arte barroca? Bom, a Europa ou a arte europeia influenciou diretamente, né, na questão da produção da música e da arte aqui no Brasil, tá? Porque os nossos colonizadores portugueses trouxeram da Europa para o Brasil as suas influências artísticas, tá bom? E aqui elas se misturaram com as outras influências artísticas dos povos que aqui já estavam, que no caso são os nativos brasileiros, os portugueses e os africanos que foram trazidos, né, como escravos, além das outras nacionalidades, como os holandeses, como os italianos e tantos outros que vieram para o Brasil durante a colonização brasileira, tá bom? Então, vamos lá. Peguem o livro de vocês na página 28 e vamos fazer a leitura juntos, tá ok? Para a gente conhecer um pouquinho da música no Brasil, tá bom? Desde a colônia até o início do século XX, tá bom? Então vamos lá. Em nosso país, entre os séculos 17 e 18, a música vocal das diversas nações indígenas e a música religiosa, difundida pelos jesuítas, se entrelaçavam com os ritmos trazidos pelos africanos. Então, a Igreja Católica, ela foi responsável, ela quem foi a responsável por desenvolver aquilo que a gente chama hoje de teoria musical, né? Então eles já tinham uma ideia de construção musical, trouxeram, e essa ideia de construção musical se entrelaçou com todos os ritmos musicais da diversidade de povos que já estava aqui no Brasil, tá bom? E no caso ele coloca aqui no livro os africanos, mas tem vários outros povos que estavam aqui que ajudaram nessa miscigenação, nessa mistura, né, que a gente tem na arte, na construção artística do Brasil, tá bom? Então, o primeiro ritmo musical que a gente vai falar é o lundu, tá bom? Então, música e dança afro-brasileira que mistura elementos das rodas de batuque trazidas pelos escravizados e ritmos europeus, como a polca, que também é uma dança de roda, tá? Só que portuguesa. O lundu se caracteriza por um ritmo vibrante, alegre e provocante, tratando com humor e sensualidade temas do cotidiano de senhores escravizados e sinhazinhos. Por esse motivo, no fim do século XIX, foi considerado indecente pela sociedade cristã do Brasil. O lundu serviu de base para o maxixe e para o samba. O maxixe, música e dança, ganhou corpo e forma em uma versão mais estilizada, menos provocante e sensual que o lundu e se tornou a preferida das orquestras e mais tarde do teatro de revista. Tá ok? Então a gente tem aqui uma imagem, né, do ambiente do Brasil colônia, uma dança de lundu, gravura de Johann Moriste Rugende, de 1835, né? E a imagem mostra, né, uma organização aqui de umas pessoas em volta de uma fogueira dançando e tal. Temos um pequeno músico tocando um alaúdezinho aqui, alguns negros, brancos. Então, a arte, né, desses povos fazia com que eles interagissem também. Isso é bastante interessante, tá bom? O segundo ritmo que a gente vai falar está aqui na página 29, né? Vamos falar da modinha. A modinha é uma composição musical suave, romântica e chorosa.
surgiu no Brasil no século XVII, em 1770. Foi apresentada na corte de Lisboa por Domingos Caldas de Barbosa, poeta, compositor, cantor e violeiro. O gênero foi denominado de modinha para diferenciar-se da moda portuguesa, que tinha uma forma requintada, com características de música de ópera italiana, que no caso é como eles compunham, como eles faziam a música, né? Então essa música, essa moda portuguesa, ela era mais requintada porque se utilizava de parâmetros musicais para ser composta. Ela não era feita de qualquer jeito. Não que a modinha brasileira fosse feita de qualquer jeito, mas ela era, vamos colocar assim um termo bem mais recente, ela era mais popular. Ela não era tão erudita, tá bom? Assim, no Brasil do início do século XIX, era o meio de expressão poético-musical de temática amorosa, tá bom? Então, conhecendo um pouquinho desses dois ritmos, a gente vai para a nossa atividade, ritmos brasileiros. Então, quando a gente fala aqui de lundu e de modinha, a gente está falando de ritmos que chegaram de uma forma no Brasil e foram transformados, tá bom? Então, existem ainda muitos outros ritmos que são de origem brasileira, que foram criados aqui a partir dessas misturas, né, de ritmos da diversidade de povos que habitam desde então o território brasileiro, tá? Então a gente vai ter o frevo, o maracatu, o forró, o baião, o xote, o chachado, o coco, o maxixe, o próprio lundu, né? Que a gente viu, a modinha também. Ainda existem composições que podem ser tocadas de compositores brasileiros, né? Que fizeram modinhas, que são bem interessantes, que deveriam ser mais populares, mas que são mais eruditas. É bem engraçado isso. Mas enfim, a atividade de vocês vai consistir, né, em contar a história de um desses seguintes ritmos brasileiros que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então vocês vão fazer a pesquisa, digitalizar ou escrever à mão. Se você fizer à mão, por favor, faça a caneta e mande para que eu possa dar o visto para vocês, tá? Um beijo no coração e até a próxima aula.